Você assistiu o filme A Substância? Há algum tempo disponível em streaming no Brasil, recentemente ele ganhou o Oscar por melhor maquiagem e cabelo. O filme fala, entre outras coisas, sobre a objetificação feminina e a pressão social para que as mulheres sejam sempre jovens e belas. A obra da diretora Coralie Fargeat levantou uma discussão: o quanto uma mulher precisa fazer e até onde ela deve afligir a si mesma para se encaixar nos padrões? Será que viver tão distante de nós mesmos é o melhor caminho para seguir? Na história do filme, quanto mais a personagem de Demi Moore consumia substância para dar lugar à sua melhor versão, mais jovem de acordo com o que o público queria, mais ela se sentia infeliz e insatisfeita com quem é. Seria possível nos livrarmos do ego? O que a psicologia fala sobre isso? Como podemos nos conectar à nossa essência? Energia feminina e masculina estão relacionadas à essência e ego? Quem nos responde essa e outras perguntas são as psicólogas Priscila Lima e Camila Cavarzeri. E ainda teremos a perspectiva da Kabbalah sobre energia feminina e energia masculina com Rabino Yair Alon. Eu sou Karina Santana e você está ouvindo o podcast Boletim K Santana, que te deixa bem informado sobre saúde mental. Fique ligado, porque de perto ninguém é normal. Hoje o Boletim K Santana fala sobre essência e ego. Você sabe o que é isso? Já pensou quanto vive distante da sua própria essência? Você acredita que é dominado pelo seu próprio ego? Já ouviu falar sobre energias femininas e masculinas que atuam em cada um de nós? Para entender melhor sobre o assunto, eu conversei com 3 especialistas, 2 psicólogas da terapia cognitivo-comportamental, Priscila Lima e Camila Cavarzeri, e com o rabino cabalista Yair Alon, que nos traz um olhar à luz da Kabbalah judaica sobre a relação das energias feminina e masculina e essência e ego. Priscila, na terapia, como podemos equilibrar nossa verdadeira essência com as crenças que temos sobre nós mesmos e os papéis que assumimos na sociedade? Olá a todos, Karina, ouvintes. Primeiro eu gostaria de dizer que é um grande prazer estar aqui participando de um podcast que tem temas tão interessantes e necessários para o nosso dia a dia. Então, respondendo a primeira pergunta, eu vou ampliar para além do ambiente terapêutico. Eu pretendo dar algumas dicas que qualquer pessoa pode utilizar no seu dia a dia. Para que exista esse equilíbrio, um bom lugar para começar é o autoconhecimento, a consciência, a autoobservação. Então, primeiro entender tudo isso, o que significa cada coisa, né? Então, o que é a minha verdadeira essência, isso já é um grande passo. O que faz parte das crenças, dos papéis sociais, o que dentro dessas crenças para mim é negativo, o que é saudável, né? Então essas crenças e papéis sociais a gente pode denominar como ego, para ficar mais fácil dentro do tema. E aí, para perceber isso, que tipo de pergunta eu posso fazer? Então assim, primeiro, quais são os meus valores? Quais são os meus desejos mais autênticos? Aqueles que despertam o sentimento, as emoções, né? O que está ali no meio do meu círculo que é inegociável para mim? Isso é o que faz parte da minha essência e que muitas vezes a gente acaba se distanciando. E há aquelas coisas que eu olho que são para atender as expectativas externas, né, da sociedade, para eu me enquadrar nos padrões sociais, mas que não são saudáveis para mim, não são onde eu realmente me encaixo, aquilo que eu realmente entendo como os meus valores, o que tem significado para mim. Aí então, isso tudo faz parte do meu ego, mas eu estou me distanciando da minha essência,
né? Então o ego, ele pode estar num papel positivo, neutro ou negativo. Quanto mais eu me aproximo da minha essência, mais ele vai ser positivo e produtivo para mim, para o meu dia a dia, para o meu bem-estar. E quanto mais eu me afasto disso para atender as expectativas externas, ele vai estar atuando no papel negativo na minha vida. Então, uma forma boa de identificar quando ele está atuando no papel negativo é quando nossas ações são guiadas por medo, por orgulho, necessidade de validação externa, né? O que os outros vão pensar, não pelo que eu realmente quero, considerando os meus valores em primeiro lugar. Então eu acredito que, de forma resumida, para a gente responder essa primeira pergunta, o que ajuda nesse equilíbrio é realmente um autoconhecimento, né? A gente se observar, valorizar aquilo que faz parte da nossa essência, o desapego sobre as expectativas externas, não totalmente, óbvio, porque a gente vive numa sociedade, isso é importante, mas até que ponto isso me beneficia e até que ponto isso é disfuncional para mim, né? Isso me traz coisas ruins. Então eu preciso ter uma valorização para atender a minha identidade antes das expectativas externas. Isso significa uma validação interna maior, né? Eu buscar uma confiança interna. E quando eu me conheço, quando eu tenho clareza disso, fica muito mais fácil atender a essas expectativas internas mais do que as externas. E a flexibilidade também é muito importante, porque nós não somos seres estáticos, né? A gente muda o tempo todo, a gente está ali para desenvolver, para aprender com os nossos desafios. E é natural que esses desafios tragam novas experiências, conhecimentos que são incorporados àquilo que a gente já é. E o mais importante é estar atento e ativo em todo esse processo. É isso que vai ajudar a ter o equilíbrio, a ter uma vida mais plena, alinhada com esses valores, com os objetivos, e ter esse ego atuando num papel positivo. Na psicologia, falamos muito sobre padrões de pensamento e comportamento. Como podemos entender e reconhecer padrões mais ligados à energia feminina e à energia masculina dentro de nós? E uma última pergunta, Priscila. O que podemos fazer no dia a dia para equilibrar essas duas forças internas? Como saber quando estamos precisando ativar um lado ou outro para viver de forma mais autêntica e alinhada com nossos valores? Agora, respondendo a segunda pergunta sobre as energias masculinas e femininas, eu acho que a gente pode integrar a ideia de energia com estados psicológicos, comportamentos, características. E aí, associar a energia feminina à receptividade, intuição, empatia, criatividade, cooperação. Já a masculina dá pra gente associar com ação, lógica, objetividade, foco em resultado, liderança. Isso já traz uma referência para entender as diferenças. Então, nos tempos atuais, é importante a gente lembrar que as mulheres assumiram muitos papéis que historicamente eram vistos como masculinos. A mulher, ela assumiu esses papéis abafando, silenciando essa energia feminina, como se a única maneira de ter sucesso, respeito, principalmente no mundo corporativo, fosse abrir mão dessa energia para trabalhar na extrema energia masculina. E esse movimento ele é muito arriscado, porque ele traz tensão, desequilíbrio, conflito das qualidades naturais da mulher. Então vem diretamente para questões de doenças mentais, de ansiedade, de burnout, porque você está atuando fora daquela essência que a gente falou na primeira questão. E aí tem o outro lado, que é a resistência dos homens em adotar a energia feminina para trazer esse equilíbrio, né? Então também entra aí as normas culturais que associam a vulnerabilidade à fraqueza, né? Prega que os homens que são homens permanecem rígidos, lógicos, e aí também tem o seu bem-estar emocional prejudicado, as interações prejudicadas. Então, o equilíbrio dessas energias é estimular um ambiente onde elas possam ser expressadas livremente, né? Encorajar tanto homens quanto mulheres a adotar essas características que ressoam com a essência, independente das normas sociais,
é o mais importante para que elas sejam forças que vão contribuir com o sucesso, com a saúde mental, com o bem-estar. E para finalizar, como eu já respondi a última questão junto com a anterior, eu vou reforçar uma dica muito importante, que é a atenção nas nossas reações, tanto emocionais quanto físicas, né? Que seria aquela autoobservação. Porque a nossa mente e o nosso corpo dão dicas para a gente o tempo inteiro sobre essas situações, né? Isso reforça a nossa intuição. Então, assim, o nosso corpo fala, né? Geralmente um gelo no estômago, a garganta travada, tudo isso indica quando a gente está se afastando da nossa essência. Os nossos pensamentos também, quando a gente começa com a ruminação de pensamentos, né? Pensamentos repetitivos sobre alguma coisa, tudo isso indica um sinal amarelo que tem que ser observado para que a gente consiga entrar naquele trilho de novo, de fluidez, naturalidade e congruência com a nossa essência. É isso. Muito obrigada e até a próxima. Como você busca alívio no seu dia a dia e se conecta com a sua paz interior? Eu criei um hábito já há alguns anos que tem me ajudado a sair um pouco do piloto automático e trazer mais consciência para o momento presente. Todos os dias eu encontro 10, 15 minutos para respirar de maneira consciente. Isso ocorre normalmente quando eu acordo, logo cedo, antes de ir fazer as coisas tradicionais, de escovar o dente, tomar um banho, e antes de dormir também. Eu reservo ali alguns minutos para que eu possa fazer um exercício de respiração consciente, uma oração e, consequentemente, entrar em sintonia com a minha essência. Você ouviu Vinícius dos Santos, jornalista e celebrante de casamentos. Para Alexandre, que vive em São Paulo, capital, correr é uma forma de encontrar paz interior. Olha, para encontrar a minha paz interior, eu faço exercício físico. Mais precisamente, eu corro. A corrida tem sido, para muitas pessoas que vivem em cidades grandes, um escape, porque, de certa maneira, ela funciona como uma meditação mesmo. Se você corre 10 quilômetros, como eu corro, dá mais ou menos uma hora, um pouco mais de uma hora, você tem uma hora com um desafio para cumprir e nessa uma hora você tem tempo para olhar para dentro de si, pensar no seu dia, se concentrar na respiração, que é algo muito importante, avaliar coisas, fazer planos, enfim, é uma maneira boa de encontrar-se consigo mesmo. A corrida eu sugiro a todos, comecem devagar, mas sempre em frente. Camila, o que são ego e essência? O ego é a parte da psique que é responsável, né, pela percepção do consciente do eu. Ele faz essa mediação entre os impulsos, né, internos do id e as normas sociais. Então ele tem esse equilíbrio dos desejos e restrições externas, né, permitindo que a pessoa funcione de uma maneira mais prática e socialmente aceitável. Então, dentro da teoria psicanalítica, o ego, ele é uma estrutura que nos dá a sensação de identidade e controle sobre as nossas ações. A essência, dentro do contexto psicológico, ela está ligada no núcleo mais profundo de um ser autêntico, de uma pessoa. É um conjunto de características e qualidades que definem o verdadeiro eu de alguém, né? Que acaba, quando a pessoa reconhece esse verdadeiro eu e reconhece a sua essência, ela fica livre das influências externas, das pressões sociais e possui uma personalidade autêntica, né, uma identidade verdadeira. E a essência está muito ligada à questão da autorrealização, do processo de alcançar
uma vida mais harmoniosa, né, de viver bem consigo mesmo, quando a pessoa reconhece e entra em contato com esse eu verdadeiro. Camila, como é possível conectar-nos à nossa própria essência? Dê dicas para quem está buscando se conhecer melhor. Então é possível sim a gente se conectar com a nossa essência, né, através de uma base fundamental, que é o autoconhecimento, que através dele a gente vai buscando a autenticidade e aí faz essa conexão com o nosso próprio eu, com a nossa própria essência. E isso a gente pode desenvolver através de técnicas, né, da meditação, estar no momento presente, né, perceber os nossos pensamentos, os nossos sentimentos sem nenhum julgamento. A gente fazer aquele momento de reflexão pessoal, né, onde a gente faz a autorreflexão, a gente acaba percebendo as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos valores, né, a parte da autenticidade também, que é onde a gente começa a linkar os nossos valores aos nossos sentimentos verdadeiros e a gente acaba percebendo e conectando o nosso eu e a nossa verdadeira essência. A gente começa a entrar em contato com essa essência, né? Também desenvolvendo através da aceitação, onde a gente acaba desenvolvendo, né, uma aceitação, uma gentileza conosco mesmo, aceitar as nossas imperfeições, e isso tudo pode ajudar a gente a fazer essa conexão com a nossa essência. Mas o que ocorre com uma pessoa que é dominada pelo ego? Bom, uma pessoa que é dominada aí pelo ego, né, como se falam muito nas teorias psicanalíticas, é uma pessoa que ela tende a ser uma pessoa focada em si mesma. Ela sempre busca validação externa, ela acaba controlando as suas ações com base nos seus próprios desejos. E ela não costuma, geralmente, pensar no bem-estar dos outros. E isso pode levar a comportamentos narcisistas, comportamentos egoístas, e acaba dificultando, né, as relações interpessoais, a falta de empatia, podendo até gerar distúrbios como o transtorno de personalidade narcisista. Na perspectiva da psicologia, é possível nos separarmos ou dominarmos o próprio ego e como? Bom, diante essa pergunta bem psicanalítica, né, na qual não é a abordagem em qual eu trabalho, mas a gente, né, estudando e a gente pode responder isso com muita tranquilidade. Então, realmente, na perspectiva da psicologia, é possível sim, né, a gente conseguir equilibrar e dominar esse ego, né? A psicologia, ela sugere que a gente consiga desenvolver essas práticas através do autoconhecimento, da reflexão, né? Para a gente conseguir desenvolver uma maior consciência dos nossos impulsos egóicos e aprender a agir de maneira mais equilibrada. Então, a terapia, a psicoterapia em si, ela é uma ferramenta muito importante para que a pessoa consiga desenvolver esse equilíbrio, né? Ajudar aí no crescimento pessoal e ajudar também a reduzir o controle excessivo do ego, né? Promovendo aí mais empatia, mais autenticidade, e é isso que a psicologia traz pra gente. Yair Alon é rabino cabalista, mantém seu canal no YouTube com quase 50 mil seguidores, que este ano comemora 10 anos no ar. Ele nos traz uma perspectiva diferente sobre as energias feminina e masculina e afirma que tais forças não têm relação com gênero biológico, mas com princípios cósmicos. Na Kabbalah, as energias masculinas e femininas não têm relação com gênero biológico, né? Mas com princípios cósmicos, que estão vistos como governando a criação e a estrutura do universo. Então a gente fala de forças complementares,
mais interdependentes, e geralmente a gente coloca uma como Chokhmah, que é a sabedoria, e a outra Binah, que é o entendimento. Ou um outro jeito de olhar é Zeirampin, que vai ser o aspecto masculino das Sefirot emocionais, e Malchut, que vai ser o aspecto feminino, o receptor. Então o que são as energias femininas e masculinas na Kabbalah? A energia masculina, ela é uma energia de doação. Tá? Ela vai representar a força ativa, a força de emissão, uma força expansiva, tá? E ela está associada, portanto, à transmissão da luz divina. A própria ideia de criação, de você ter iniciativa, né? Tudo isso é uma energia masculina. Na árvore das Sefirot, como eu falei, ela vai ser simbolizada ou por Chokhmah, que é a sabedoria, ou pela dinâmica de Zeirampin, que são Sefirot emocionais masculinas. Já a energia feminina vai ser entendida como uma força receptora. Então é uma força receptiva, intuitiva, introspectiva, nutridora, né? E daí que a gente tem a ideia do feminino ligado a isso. E está associado então à ideia não da luz divina como expandindo e criando, interiorização da luz divina, né? Eu consegui receber a luz divina e fazer com que ela manifeste algo na minha vida. Então ela também é o potencial de transformação. Na árvore das Sefirot, a gente vai ligar com Binah, que é o entendimento, e com Malchut, né, que é o reino ou o reinado, a manifestação no mundo físico. Aí você pergunta como é que o desequilíbrio entre essas duas forças pode influenciar a saúde mental, né, do ser humano. Bom, como o equilíbrio dessas duas forças para Kabbalah é fundamental para a harmonia, seja da alma do mundo, é verdade que o desequilíbrio dela leva a distorções psicológicas, a distorções espirituais e, portanto, afetam a saúde mental. Quando a gente tem, por exemplo, um excesso da energia masculina, a gente diz que a gente tem uma pessoa que age muito e recebe pouco. Ela impõe muito e ela não tem introspecção. Então, por exemplo, é normal que uma pessoa com excesso de energia masculina vá ter mais agressividade, arrogância, excesso de racionalização, rigidez, falta de empatia, hoje o que se chama hiperatividade, né? Então pessoas com essa energia excessivamente masculina, elas vão ser espiritualmente mais, digamos, impacientes, controladoras e às vezes desconectadas do seu mundo emocional. Por outro lado, quando você tem um excesso de energia feminina, você vai ter uma pessoa com muita receptividade sem ação e com muita introspecção, mas sem conseguir estruturar algo a partir dessa introspecção. Então você vai ter pessoas que caem num tipo de comportamento de passividade extrema, de vitimismo, de procrastinação. São pessoas que ficam faltando iniciativa, né? E elas são pessoas que vão ser excessivamente emocionais e às vezes vão ter dificuldades de estabelecer limites, por exemplo, saudáveis nas relações humanas. São pessoas que às vezes, por exemplo, aceitam abusos porque elas não conseguem pôr um não, né? Pôr um basta, tá? É importante dizer que às vezes a pessoa tem a falta de ambas as energias, tá? Excesso das duas não dá, mas falta de ambas também. O que é o simbolismo disso? Quando o indivíduo não integra essas duas energias, né? E aí você tem um reflexo na saúde mental, que é a pessoa que se sente perdida, desconectada da sua identidade, do seu propósito, com uma dificuldade de se reconhecer, inclusive, como ser humano, tá? E levando a males bastante difíceis, como depressão, ansiedade ou aquelas angústias e vazios existenciais. E no terceiro ponto você pergunta se é correto, né, relacionar a energia feminina com a essência do indivíduo e o ego com a energia masculina. Eu acho que você consegue até fazer essa relação, Carla, mas é uma simplificação, né? Então eu diria assim, que tem um fundo de verdade, né, mas ela não está inteiramente correta. Por quê? Vamos lá. A essência do indivíduo na Kabbalah a gente vai entender mais como a alma, né? E a alma, por natureza, ela meio que transcende as dualidades do masculino e feminino, tá? É verdade que você pode ter polaridades da alma, excesso, mas a alma em si ela não é masculina ou feminina, tá? Agora, por que tem um fundo de verdade no que você pergunta? Porque Malchut, que a gente mencionou, que é a Sefirah mais feminina, ela é de fato o recipiente onde a alma se manifesta, é o nosso corpo. Então pode acabar criando esse tipo de relação, né? Que a feminina é a alma que vem habitar no nosso corpo, é a nossa verdadeira essência. O ego, por outro lado, a Kabbalah vai dizer que é o que a gente chama de Yetzer Hara, né? Alguns traduzem como má inclinação. E aí tem gente que vai realmente associar com o lado masculino, porque o Yetzer Hara é visto como masculino. Só que em especial o masculino distorcido, né? Porque é uma força que a gente tem em nós, que é uma força de separação, de individualização, de independência, né? No negativo.
Então, dá para fazer também uma associação, sim, entre ego e masculino. Mas, como eu falei, é um pano de fundo, mas não é total verdade, tá? Tanto é que você tem o ego que também pode se manifestar no lado feminino. Por exemplo, a gente falou que o feminino é o lado de receber, né, a receptividade. Uma pessoa que só pensa em receber para si mesma, ela também tem o ego. Aliás, no sentido clássico do que é ego, né, do que é egoísmo. Aquela pessoa que só quer para si sem compartilhar. Então, você tem como fazer, de novo, uma simplificação entre ego masculino e essência feminina, mas na verdade é mais profundo do que isso ou mais amplo do que isso, tá? Como você busca alívio no seu dia a dia e se conecta com a sua paz interior? Júlio é programador de computação e encontra paz interior quando está em família. Olha, normalmente depois de um momento estressante, alguma coisa assim, eu gosto de estar com a família, né? Fazer alguma coisa boa com eles, ler um livro com eles, ler uma historinha com os meus filhos, né? Se eu puder estar no meio da natureza, mais legal ainda. Uma cachoeira, um riozinho, essas coisas acalmam. Cachoeira, riozinho, família e um livro. Nada melhor do que isso. Olá, meu nome é Lília Munhoz, eu sou jornalista e quando eu não estou na correria do dia a dia, que confesso que são poucos os dias em que isso acontece, eu gosto muito de parar, meditar, né? Meditar na Bíblia, nas coisas de Deus, meditar com música, meditar em textos que me fazem bem. Então eu gosto de pensar em coisas que me levam para algo maior, né? Por exemplo, pensar que a gente vive num mundo em que as coisas podem ser melhores, né? As pessoas, que a gente pode fazer o bem, que a gente tem família, que a gente tem, né? No meu caso, minha filha, que traz alegria, pensar que a gente tem saúde, pensar que a gente pode ser bênção na vida do próximo. Então, quando eu tô num momento que eu não tenho correria, eu gosto de refletir, de eu colocar uma música, de fazer algum exercício, de caminhar, olhar o céu, olhar as flores, parar para olhar em coisas que na correria às vezes a gente não tem tempo de olhar. Então é parar para contemplar a natureza, contemplar aquilo que Deus nos dá de graça. É isso aí, pessoal. Chega ao fim mais um episódio do Boletim Cá Santana. Desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Esse podcast é uma iniciativa da Cá Santana Comunicação e Marketing Digital. Se você tem um site, blog e precisa de atualização de conteúdo frequente, ou sua empresa está engajada com a importância de disseminar a saúde mental aos seus colaboradores, entre em contato conosco e faça um plano de comunicação pelo e-mail casantanagência@gmail.com. Apresentação, produção e edição, Karina Santana.